Saudações, meu nome é Ricardo Machado e o tema de hoje é o gás liquefeito de petróleo. Muita gente chama de gás de cozinha, mas ele tem também outras aplicações, principalmente aí no aquecimento de ambiente e também aquecimento de água. Gente, na nossa primeira aula lá de fundamentos do fogo, a gente já fala de prevenção de incêndio, fala também do gás, mas não custa a gente lembrar aqui sobre o gás de cozinha. Você sentiu o cheiro de gás, jamais vai acender uma lâmpada, né? Que ali você vai ter um ponto, uma faísca no interruptor, ponto de ignição. Jamais vai testar vazamento de gás com fósforo, né? Tem gente que faz essa loucura aí, achando que está tudo bem, né? E claro, ter o cuidado nas instalações. Tá? Sentiu ali o odor característico ali do vazamento de gás, trate de fechar a válvula do cilindro, fechar a válvula no seu ponto de consumo, quando você não tem o cilindro próximo, né? Casa de apartamentos, e abra a casa para ventilar e chame o bombeiro. Tá? Saia daquela região, daquele local do vazamento, porque ele também pode ser tóxico. Tá? Existem detectores de gás, alarmes sem fio, que ele apita, né? Quando tem um vazamento de gás, aí se usa muito isso em locais onde a gente tem a calefação. Pronto, outra coisa que se pode fazer, quando a gente tem aqui um vazamento no apartamento do vizinho, né? Você sente o cheiro de gás saindo do apartamento do vizinho. Você pode ir até o painel de distribuição, chamar o zelador para abrir esse painel de distribuição e lá você pode fechar a válvula daquele apartamento para cortar o gás lá. Tá? Cuide muito com o acidente. Tem um acidente que comoveu muito lá a minha cidade onde eu morava lá, quando era estudante de curso técnico, né, que foi a morte de uma menina de 15 anos lá, e o pai estava tentando fritar peixe com um desses fogõezinhos de acampamento, e aí o gás vazou e explodiu lá a área de serviço, acabou queimando a filha e a filha veio a morrer, né? Então, muito triste isso, a gente tem que tomar muito cuidado. As coisas parecem inofensivas, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, é importante você que é profissional de segurança viver os princípios que prega, viver as coisas que você acredita. As pessoas quando vêm visitar a minha casa aqui, às vezes ficam rindo porque acham que eu sou o profeta do apocalipse, que eu sou muito exagerado, mas aqui na minha casa tem extintor de incêndio, tem uma instalação de gás bem feita, tem piso antiderrapante no banheiro, tem luz de emergência. Aqui em casa tem também um dispositivo diferencial residual para os meus filhinhos não morrerem eletrocutados aí na tomada. Então não é exagero, é precaução. Tá? Tome cuidado. Destaquei aqui duas notícias, e essa daqui de intoxicação, que é uma das preocupações aqui com o gás. Lá em Santiago, no Chile, um grupo de turistas brasileiros, alguns aí de Santa Catarina, de onde eu vim, se hospedaram e lá no frio, né? Isso foi em 2019, na época que estava frio lá e assim o aquecedor, houve um vazamento de gás e eles morreram intoxicados pelo gás do sistema de calefação. Outra notícia muito famosa aqui, essa da explosão de um restaurante no Rio de Janeiro em 2011. Então aqui morreram 4 pessoas e se machucaram mais de 17 pessoas. Vocês conseguem encontrar aí um vídeo. Vou botar com um vídeo complementar. O vídeo dessa explosão tem na internet também. A norma que trata aqui do gás liquefeito de petróleo, essa daqui, a IT 28, Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, e ela não trata só do uso doméstico, o uso como gás de cozinha, mas também do armazenamento e para distribuição, para venda para distribuição. Então, destaquei aqui dois gases importantes, aí, combustíveis, o GLP, o gás liquefeito do petróleo, e o gás natural, que é utilizado também para uso residencial, mas se usa também nos motores de combustão, aí a gente chama de GNV, gás natural veicular. Então o GLP, ele é uma mistura de vários gases, aí, mas os principais são esses dois aqui, o butano e o propano. Tá? Ele tem aqui um poder calorífico de 14.375 quilocalorias por metro cúbico. E a mistura principal são esses dois. A mistura principal
com esses dois gases aqui, C4H10, C3H8, que é o que o propano, met-et-prop-but, né? 4 carbonos aí, cadeia aberta e ligações simples, e aqui o propano, met-et-prop, 3 carbonos. Lembrando aí da química orgânica básica, né, que cada carbono vai ter sempre 4 ligações e o hidrogênio uma ligação. Tá? Então, nesse caso aqui, para estar em equilíbrio, isso aqui é uma cadeia aberta também, a gente chama de alifáticos. Né? Os alifáticos são de cadeias abertas. Nesse caso aqui, ligações simples. Né? Se tivesse uma ligação dupla, seria propeno ou buteno. Se tivesse uma ligação tripla, butino ou propino. Tá? E o gás natural é o metano, né? O CH4. Um átomo só de carbono, ele tem um poder calorífico menor, mas em situações de grande consumo, vale a pena se usar ele, apesar dele precisar consumir mais gás, mas assim, tem instalações, principalmente para a parte de calefação, né? Fornos industriais, caldeiras, né? Que vale a pena a gente usar aí o metano. Nesse caso, se usa também ele no veículo, né? É o único caso aí que a gente usa ele engarrafado. O cilindro é bem diferente, porque a pressão é bem maior, tá? É bem diferente do gás de cozinha, o GNV, né? O GLP, né? Mas nesse caso de grande consumo vale a pena usar ele canalizado, né? Esses gases, gente, tanto o metano quanto o propano e o butano, eles não têm cheiro. Tá? Então, o que a gente faz como elemento de segurança é usar um marcador de vazamento, que é o etanol. Tá? É uma mercaptana. Algumas pessoas chamam de mercaptan. Nesse caso aqui, CH3, CH2, SH. Esse radical aqui de enxofre é o que dá o cheiro. O S aqui do enxofre. E a gente é bem sensível a esse cheiro, uma pequena concentração a gente já consegue detectar. Tá? Então, isso ajuda muito na detecção de vazamentos. Lembrar, né, aqui da higiene ocupacional, vocês devem estar estudando aí com o professor Pedro Câncio, meu colega, o limite de tolerância para 48 horas de exposição semanais, na nossa norma NR15, né, 470 partes por milhão, né, partículas de gás por milhão de partículas de ar. Tá? Então, esse aqui a gente chama de morte lenta, né? Então, você vai tendo uma dose crônica, você vai desenvolver doenças se estiver acima desse limite de tolerância. Mas a gente tem também a morte rápida, que é a asfixia, a intoxicação química. Né? Então, a gente tem aqui uma concentração letal de 658 mg por litro de ar. Então, se eu me expor 4 horas nessa condição, já posso vir a óbito. Tá? Então, uma preocupação também com a intoxicação, né? E, claro, com a explosão, que a gente vai ver agora. Outras características aqui do gás de cozinha, claro, uma grande característica é que ele não solta fumaça, né? Ele não solta fuligem, ele também lembrando que a fumaça é uma mistura aí de gases, vapores e particulados. Então ele é excelente para queima num ambiente interno, né? Então, numa cozinha, por exemplo. Ele tem uma queima bem completa e um poder calorífico muito bom, daí o uso dele para ser residencial, né? Tá? Ele tem uma densidade maior do que a densidade do ar, isso é importante lembrar, e ele não tem cheiro. Então, ele vai ter aqui uma densidade de 2,5 kg por metro cúbico, que é praticamente o dobro da densidade do ar. Isso faz com que ele desça, né? E aí isso a gente tem que tomar um cuidado com galerias, com dutos, com regiões onde ele possa se acumular e atingir o limite de explosividade. Vai ver já já. Tá? O ar, então, a 0 graus e uma atmosfera, ele tem a densidade de 1,27 ali, 1,28 kg por metro cúbico, né? Mas nas condições normais aqui, 20 graus e uma atmosfera, a densidade dele é 1,2, 1,21, então praticamente a metade da densidade do gás. Tá? E vamos ver aqui na explosão, vocês vão ver que é essa mistura do gás com o ar que me dá o problema, né? Então, para a marcação aqui, a gente usa a mercaptana aqui, essa mercaptana, o etanodiol. Lembrando que mercaptana é uma categoria de substâncias, né?
Então, essa substância aqui é muito usada aqui, ela tem um enxofre, aquele cheiro, a gente diz que é o cheiro do gás, na verdade é o cheiro desse gás aí, desse marcador. O ponto de fulgor é muito baixo, claro, na mistura butano-propano, ó, veja lá, o propano tem um ponto de fulgor bem menor do que o butano, e é isso que torna ele bom para a queima, né? Um bom combustível. Outra característica é que a gente consegue comprimir e liquefazer ele, então isso facilita muito o transporte, né, de um grande peso de gás. Normalmente aí nas residências a gente usa um botijão de 13 quilos, chama de P13, e ele é líquido ali dentro, você chacoalha, vai ver que está líquido, né? O que explode, gente, não é o gás, tá? O que explode é a mistura do gás com o ar. Então eu preciso aí de uma concentração de oxigênio nessa mistura para permitir que ocorra a explosão. Tá? Então a gente tem limite inferior de explosividade e um limite superior de explosividade. Se a gente tiver uma mistura menor do que 1,8% do gás no ar, não explode. Se a gente tiver uma mistura superior a 9,5%, ele também não explode. Agora se lembre que ele pode se intoxicar, da asfixia química. Tá? Então tem dois problemas aqui, o envenenamento e também a explosão. Tem que tomar cuidado também com a queima em locais fechados. Está gerando aqui o monóxido de carbono, também o dióxido de carbono da queima, e criar uma atmosfera asfixiante, né? É por isso que os equipamentos para aquecimento de água e aquecimento de ar usam um aquecimento indireto. Então, você não vai ter simplesmente uma chama no meio da sua sala para aquecer, não. Você vai ter uma chama num local ventilado e também com uma chaminé de exaustão, e você vai aquecer a água, por exemplo, que vai circular num trocador de calor na sua sala, né? Para evitar essa questão aqui do produto da queima, né? Da fumaça aqui. Tá? Mesma coisa o chuveiro, né? Você vai aquecer, usa-se lá um aparelho chamado Juncker, né? Onde você queima e aquece lá na sua varanda, na sua área de serviço, na sua casa, no seu apartamento, onde tem ventilação, aquece essa água que vai ser canalizada lá para o chuveiro. Tá? Ou para um trocador de calor, um irradiador aí na sua sala, no seu quarto, né? Em locais de muito frio, onde é necessária aí a calefação. Às vezes esse frio não perdura por muito tempo, então em algumas vezes não vale a pena você ter um aquecedor de ar a gás, né? Então você usa ali um aquecedor elétrico, é possível também. O custo da eletricidade é bem maior, claro, mas se a gente usa menos, não justifica a instalação de um sistema de gás. Tá? Destacar aqui então essa explosividade, um cuidado que a gente tem que ter na nossa casa, nas nossas edificações, na nossa empresa, e aí o técnico de segurança do trabalho vai estar monitorando isso, né? Essas instalações para detectar vazamento, para detectar falhas de manutenção, falhas de instalação, e estar alertando aí a sua organização, a sua empresa. Então esse bujãozinho de gás aqui, né, um cilindro na verdade, ele admite costura, muito diferente aí de gases sob alta pressão, como é o gás veicular, porque essa pressão aqui é aceitável, tá? Aceitável ter aqui a soldagem, a solda, né, que é o produto da operação de soldagem aqui no cilindro. Veja, esses cilindros não podem ser reparados, né? Eu não posso aqui fazer uma solda em casa, né, para reparar uma falha nele. Nesse caso ele vai ser eliminado. Então é feito a cada 5 anos um teste de pressão também, hidrostático, e esse cilindro aí pode ser reprovado ou não. Normalmente ele vem com 85% do seu volume preenchido por líquido, e a pressão ali dentro vai proporcionar isso, né? E os outros 15 é gás. À medida que vai consumindo, claro, aqui o gás, a pressão vai diminuindo ali dentro e esse líquido vai se gaseificando. E é isso que a gente quer, né? A válvula de uso ali, ela tem ali um obturador. Às vezes a gente tem um vazamento aqui nessa válvula. Vou passar o meu mouse aqui, aqui. E mesmo com mesmo com o cilindro não estando sendo utilizado, né, posso ter um vazamento aqui. Então a gente sempre tem que conferir aqui com uma espuma de sabão se está tendo vazamento. Tá? Quando eu substituo, por exemplo, o botijão vazio por um cheio,
ele pode ficar vazando aqui, não deu a vedação. Então você gira aqui esse parafuso, uma chave de fenda, dá um ajustezinho para parar o vazamento. Tá? Cuide que se você pressionar para baixo, ele vai dar um jato de gás nos seus olhos, né? Então é um pouco perigoso aqui. E aqui ao lado a gente tem um parafuso, na verdade é um selo de pressão, né? Então ele tem um parafuso aqui com um material que se derrete a 78 graus Celsius. É um plug fusível que a gente chama. Então se esse gás for submetido a alta pressão, isso aqui vai derreter, alta temperatura, né? Isso aqui vai derreter, vai vazar o gás por aqui e vai queimar como um maçarico para evitar o vazamento ou a explosão do cilindro, né? Por alta pressão. Então lembre, eu posso ter uma explosão sem queima. Então se eu aquecer esse cilindro a alta temperatura, ele romperia simplesmente pela expansão do gás, né? Ou o vazamento desse gás se misturar com ar e eu tenho uma atmosfera explosiva. Tá? Então esse dispositivo de segurança ali vai garantir isso, né? Esse plug fusível. E desde 1911 a gente usa esse gás, essa mistura butano-propano, como gás combustível residencial, principalmente aí o gás que a gente usa na cozinha. Devo tomar alguns cuidados com a instalação doméstica aqui, jamais a gente ter a mangueira passando por trás do forno, tá? Porque, claro, a temperatura do forno vai comprometer a qualidade ali da mangueira e aí eu posso ter o vazamento. Nesse caso, a gente faz um prolongamento metálico da tubulação. Tá? Também observar que o ideal, né, seria a entrada de gás do fogão ser na posição da tomada de gás, né, para evitar esse prolongamento aqui. Então, quando você for comprar o fogão, observe a posição da tomada de gás da sua cozinha, né, para já que a entrada de gás do fogão seja nesse lado. A gente usa aqui essa mangueira padronizada pela ABNT e essa válvula. A gente tem que reduzir a pressão para o uso. Uma coisa é a pressão que eu tenho na rede, dentro do cilindro também, e outra coisa é a pressão de consumo, que é o meu aparelho ali, meu equipamento, meu fogão, meu forno, foi dimensionado para trabalhar. Tá? No máximo 1,25 metros tem que ter essa mangueira, a cada 5 anos a gente tem que substituir a válvula e a mangueira, e sempre a gente faz o teste de vedação quando instala, né? Com uma espumazinha de sabão, um detergente líquido numa esponjinha, a gente consegue perceber pela emissão de bolhas se está vazando o gás. Tem ali um nível do vazamento. Vamos falar agora da central de Gasly, que é feita de petróleo. Ela tem que ser uma pequena construção que vai abrigar os cilindros dos intempéries, né? E vai abrigar também os equipamentos de controle ali da tubulação, de medição de pressão e também as válvulas, né? Tem que ser sinalizado com placas de proibido fumar e perigo inflamável. Tem que ter aberturas de ventilação superior para o ar entrar e inferior para o gás sair. A gente tem aqui um movimento de convecção, né, proporcionado aí pela densidade do gás. E é importante sempre ter entrada e saída por causa da conservação da massa. Para o gás poder sair, eu tenho que renovar, entrar ar ali, tá, na central. E essas janelas inferiores e superiores são sempre cruzadas para ter um movimento cruzado de fluido. Tá? O piso de concreto, uma laje de concreto com inclinação de 10 para não deixar acumular água. As portas incombustíveis, normalmente se usa alumínio com venezianas. E o cilindro está acima do nível do piso por conta do acúmulo de água que pode corroer a base do cilindro. Tá? Pode-se usar também um pallet, um engradado de madeira, claro, com resistência mecânica para o peso desse cilindro. Tá? Os recipientes, então, isso aqui já é da IT, né? 5, 3, 13 e 9. Ser instalados em áreas que permitam a circulação de ar, com distanciamento, como vem agora a seguir. Ó. 1,5 metro de ralos, porque o gás vai se acumular nos ralos, nas tubulações, então esse 1,5 metro garante que ele se dissipe na atmosfera. 3 metros de fonte de ignição,
6 metros de entradas de ar-condicionado, poços de ventilação, né? Cuja entrada de ar esteja abaixo das válvulas dos recipientes, justamente para evitar que se acumule nessas galerias aí, nesses poços de ventilação, se acumule o gás, né? E 3 metros de entradas de ar-condicionado, poços de ventilação, né? Que o ar esteja acima das válvulas, né? Cuja entrada do ar esteja acima das válvulas dos recipientes. Tá? Então tem que dar sempre uma distância de segurança dessas instalações. Tá? A instalação, então, claro que ela vai ser projetada por um profissional legalmente habilitado, nesse caso aqui é um engenheiro mecânico, e tem que ter ali a ART, a anotação de responsabilidade técnica, e toda a instalação, mas ela tem que ter o Tedrolete ali, que é uma bifurcação, instalação de bifurcação, e o pigtail, rabo de porco, né, é a conexão flexível da tubulação até o cilindro. E cada bateria de cilindro, sempre a gente usa 2 baterias, né? Aqui, deixa eu ver, sim, 2 baterias. E aqui eu tenho uma válvula para fechar essa bateria e abrir a outra. Tá? Então, vamos já ver um desenho técnico aqui sobre isso, né? Tem que ter esse conjunto de controle de manobra, que é a válvula onde eu posso fechar todo o gás da central. Uma válvula de primeiro estágio, isso aqui é uma válvula de controle de pressão. E a válvula de segundo estágio, lá perto do ponto de consumo. Normalmente essa válvula de segundo estágio ela é montada junto com um medidor individual. Tá? E o ponto de consumo tem que ter uma válvula de fecho rápido também. Tá? Então nesse esqueminha numerado aqui, o número 1 é o rabo de porco, o pigtail. O número 2 é a válvula de manobra de fecho rápido. Né? A gente tem que ter uma válvula para cada bateria, para justamente quando acabar o gás a gente poder fechar uma bateria e abrir a outra. E aí poder fazer a manutenção, a troca do cilindro, a carga desses cilindros que esvaziaram. Número 3 aqui é o primeiro estágio, que é uma válvula de pressão, onde eu vou reduzir para uma pressão de 1,5 atmosfera. Tá? Eu lembro que o cilindro vem com uma pressão bem maior, até 15 atmosferas. E é essa pressão que a gente controla naqueles manômetros ali, perto da válvula número 2 ali. A válvula de fecho de emergência, essa número 4, para eu poder isolar a central da instalação. Quando há um incêndio no prédio, a primeira coisa, o bombeiro fecha essa válvula. E a válvula de segundo estágio lá no painel de distribuição, no ponto de consumo, próximo ao ponto de consumo. Tá? O ponto de consumo é esse aqui, normalmente a tubulação vem por dentro do piso. Aqui está pintado de amarelo, mas não é necessário, só as tubulações aparentes é que vão ser amarelas. Essa aqui está no piso e na parede, né? E eu tenho lá no ponto de consumo uma válvula de fecho rápido, válvula de esfera, e aí a mangueirinha que vai ligar no meu equipamento. Nesse caso aqui, um fogão cooktop. Né? Poderia ser um forno ou um fogão integrado ao forno. Tá? Essa válvulazinha de fecho rápido. E é essa que a gente tem que observar, esse ponto, se está na nossa cozinha, se o nosso fogão tem a entrada de gás no mesmo lado, para evitar que a mangueira passe por trás do forno. Se for um fogão cooktop como esse aqui, não tem esse problema, porque eu não vou ter o forno ali embaixo. Né? Tá? No caso de uma residência, lembrando que edifícios multifamiliares aí não é permitido o bujão individual, o P13 aqui, mas numa residência sim, né? Então você tem que tomar um cuidado de instalar isso na rua e a mangueira não passar pela parede, tá? A gente tem que ter uma passagem de tubulação metálica. Existem uns kits que a gente compra aqui para atravessar a parede. E aí no interior da cozinha a gente usa a mangueira e no exterior ali também usa uma outra mangueira ali com a nossa válvulazinha de controle, né? A válvula de controle interior da cozinha. E no lado de fora a gente tem uma válvula de fecho rápido acoplada na válvula de redução de pressão. Tanto essa mangueira quanto essa válvula a gente tem que estar substituindo a cada 5 anos. No caso de centrais aqui, está mostrando ali em cima as 2 válvulas de fecho rápido, azulzinhas ali, uma válvula de esfera. Tá? O pigtail é essa conexão flexível ali, essa mangueira flexível, rabo de porco. Né? E o tedrolete seria aquela montagem ali em cima com as saídas para o pigtail. Né?
Aqui já é a válvula de segundo estágio, é muito semelhante a essa válvula que a gente usa numa residência. Só que aqui ela é fixa, né? Não vai estar acoplada no bujão, né? No botijão, no cilindro, né? E aqui tem os medidores também, já com o númerozinho do apartamento, lá para o funcionário lá do condomínio vir tomar a leitura cada mês, para poder colocar isso na taxa de condomínio, do consumo individual, né? E aqui a gente tem uma válvulazinha de fecho rápido também, por exemplo, se a pessoa não está em casa e alguém detecta o vazamento, pode vir aqui e fechar essa válvula, passar o mouse aqui nela, essa válvulazinha aqui, e consigo fechar o gás daquele apartamento, né? No caso de uma emergência, um vazamento. E lá dentro do apartamento, claro, a pessoa tem também mais uma válvula para esse controle de consumo. Tá? Esse caso aqui é uma instalação, uma tubulação aparente. Esse aqui é no shopping center aqui de Natal, o corredor de manutenção, né? Então está aqui também o medidor individual daquela loja lá, daquela lanchonete. E lembrando que um shopping center também é um condomínio, né? Então você paga, além do seu aluguel, você paga as taxas de manutenção de condomínio, de limpeza também, manutenção, né? E também o consumo de energia e gás. E água também. Tá? Então o medidor seria uma coisa assim, está ali a válvula. Essa é a válvula de controle de pressão de segundo estágio e aqui uma válvula de fecho rápido. E lá, junto ao ponto de consumo, ainda tem outra válvula de fecho rápido. Lembrando que isso é calculado, né? Assim, você tem que ter uma capacidade de vazão de cada bateria. Né? E isso é calculado em função dos pontos de consumo. Uma residência é mais fácil, né? Você tem um consumo padrão por família. Então se faz essa somatória para se equacionar o tamanho da minha central de gás. E também o diâmetro das tubulações aí, em função da perda de carga, da pressão, né? E aqui eu tenho um exemplo aí do fogão comercial, né? Um fogão de uso de grande porte, né? 3,2 kg por hora. Então imagine aí se você fosse usar um bujãozinho de 13 kg num fogão desse, né? Ele acabaria muito rápido, né? Aqui o caminhão de abastecimento, é possível a gente ter também cilindros que são removíveis. Normalmente a gente usa até 45 quilos, P45 nessas baterias. Ou um cilindro maior, que é um cilindro estacionário, que a gente carrega com o caminhão. Aqui o funcionário da concessionária aí vai proceder lá a carga, né? Esses aqui são os cilindros estacionários. Eles são também dispostos em duas baterias. E, claro, o tamanho disso é calculado em função do consumo. As tubulações devem ser estanques e desobstruídas. É feito um teste de estanqueidade. O profissional, o técnico responsável, né, quando faz o projeto e a instalação. E a gente pode também, de tempos em tempos, a gente deve, na verdade, estar fazendo testes de manutenção para detectar, né, inspeções e testes aí para detectar a necessidade de manutenção. Lembre-se que as coisas não são eternas, né? Então vão se desgastando, corroendo, a gente tem que estar fazendo esses testes. Né? Eu tenho que ter um fechamento manual, como a gente já falou, em cada ponto de consumo, para facilitar a manutenção e a instalação. A tubulação não pode fazer parte de elemento estrutural, não pode estar passando por dentro de vigas estruturais, por exemplo. Né? Aqui está um ponto lá de consumo, né? Posso ter um manômetro também para estar verificando se está chegando pressão ali, as válvulas de segundo estágio. E claro, aí vai para cada apartamento, cada unidade habitacional aqui. As tubulações aparentes elas têm que ter uma distância mínima de 30 centímetros, né, dos condutores de eletricidade. Deve ter um afastamento das demais tubulações suficiente para realizar a manutenção. Normalmente a gente faz os shafts, né, que os shafts são dutos de passagem de tubulação, né, para a gente entrar e normalmente se separa. Vai ter um shaft lá para eletricidade, outro shaft para lógica, para tubulações de TV a cabo, internet, e um shaft também para tubulações de gás. A tubulação tem que ser ventilada também para evitar o acúmulo do gás, no caso aí de um vazamento. Tá? 2 metros de afastamento de para-raios, também dos pontos de aterramento de para-raio.
E em caso de superposição, a tubulação de gás deve estar sempre abaixo das demais. Claro, porque o gás é mais denso do que o ar, então ele sempre abaixo das outras tubulações. De água, por exemplo. Então aqui um exemplo de tubulação pintadinha de amarelo. Os abrigos de medidores, eles devem possuir uma proteção contra incêndio, né? E no caso aqui é o pó químico de 6 kg, extintor 20 BC, pó químico de 6 kg. Os abrigos internos devem permanecer limpos e não deve ser utilizado para outras finalidades. Muitas vezes as pessoas guardam ali material de limpeza, produtos. Não, é um abrigo somente para os medidores de gás. E, claro, esses abrigos que são internos à edificação, que é um ponto possível de ter vazamento, a gente ter ali tubulação de ventilação. A gente faz esse abrigo com a parede, a porta com aberturas de ventilação e no fundo do abrigo uma tubulação para escoar um possível vazamento de gás. Lembrando de novo que o gás é mais pesado do que o ar. Então está ali um abrigo, né? E por fim, a gente tem que fazer inspeções para estar verificando possíveis vazamentos aí, principalmente em grandes instalações, né? Em shopping centers. A gente já teve uma explosão no shopping lá em Osasco, né? Onde a explosão rompeu uma laje inteira, cedeu lá a praça de alimentação. Então é necessário aqui que se faça as inspeções. Normalmente é o bombeiro civil que vai estar com esse equipamento aqui, conferindo todas as conexões, desde o ponto, desde a central ou da entrada do gás canalizado, né? E em grandes consumos aqui é possível a gente também não ter a central, a gente comprar o gás canalizado, e aí é o metano, né? O gás natural. E está checando todas essas conexões, todos esses painéis, esses quadros, esses abrigos de distribuição, as válvulas, e está detectando esse vazamento para poder fazer aí a manutenção. Ok? Muito obrigado pela atenção, façam as atividades, assistam aí o vídeo complementar e até a próxima.